Nós estamos passando por uma transformação planetária extremamente grande, e isso é visível nas crianças dessa nova era. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos como se fosse uma assinatura energética de cada signo. Nós temos os 12 signos astrológicos, então nós enquadrávamos naquele signo de nascimento e batia muito com a nossa personalidade. Então, como exemplo, os arianos que nasceram no final de março e no início de abril são pessoas de uma opinião muito forte. O que prevalece é a opinião delas. E elas não são de ouvir muito os outros, mas isso devido a essa energia de Áries, é uma energia extremamente forte. Então, o que prevalece é a opinião delas. E elas precisam seguir isso para concretizar os objetivos dela na vida. Nós temos os virginianos também, um outro exemplo, nascidos entre final de agosto e início de setembro, que são pessoas extremamente perfeccionistas. Tudo tem que estar organizado, tudo tem que estar muito limpo. E são pessoas extremamente críticas, porque elas preconizam tanta organização e para elas tudo tem que estar perfeito. Então, quando elas enxergam desorganização, elas criticam muito. Então, são só exemplos. E, e nós que somos um pouco mais antigos, nós temos muito forte isso, prevalecendo um signo ou dois, considerando o ascendente também no mapa astrológico. E as crianças dessa nova era, elas não têm tão forte assim. Podem até ter um signo que prevaleça, mas todos os outros signos, eles são perfeitamente harmonizados dentro delas. Então, elas têm os 12 signos muito bem equilibrados e harmonizados dentro de si. Então, em uma situação que ela precisa agir como ariana, ela sabe agir. Em uma situação que ela sabe que tem que ter organização, ela sabe colocar a organização naquele lugar como uma virginiana. Então, são crianças muito, muito maduras, extremamente elevadas, porque elas têm em si esses 12 signos muito equilibrados. Nós que somos um pouco mais antigos, às vezes a gente tem falta de um signo ou outro. Por exemplo, os geminianos gostam muito de estudar, seria final de maio para início de junho. São pessoas que têm um intelectual muito alto, então gostam muito de estudar, gostam de falar também. E às vezes a gente tem deficiência nesse signo, nessa energia desse signo. Então a gente tem dificuldade de falar, acaba travando. Nos estudos pode ter dificuldade também de aprender coisas novas, né? O geminiano é muito curioso também. Então, como ele gosta muito de estudar, né? Muito de falar, gosta de ter contato com as pessoas, então ele é muito curioso, ele quer ir atrás das coisas, aprender coisas novas, né? Então, às vezes a gente tem deficiência dessa energia de gêmeos, então a gente fica mais retraído, não se interessa muito também, né, por outros assuntos, então isso é falta dessa energia de gêmeos, né? É, E as crianças dessa nova era, elas têm tudo, tudo equilibrado dentro de si. Quando tem que estudar, tem, elas vão, estudam, né? Não que sejam nerds, mas elas vão estudar o que elas precisam estudar. Ela tem essa energia de correr atrás quando precisa, quando a alma dela sente que precisa. Não é quando os pais obrigam a estudar e tirar 10 em tudo. Mas quando a alma delas
sente que precisa desse conhecimento, elas sabem buscar esse conhecimento. Então, são crianças extremamente elevadas. E aí nós podemos ver que teremos um futuro grandioso com essas crianças.